O mundo dos direitos de transmissão de eventos esportivos guarda muitas histórias sobre rescisões contratuais. E nesse vídeo a gente vai lembrar 10 casos que ficaram muito marcados na memória do brasileiro. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui ao nosso baú da mídia esportiva. Hoje a gente vai relembrar 10 casos históricos de rescisões contratuais e nós vamos começar por um que marcou a vida de muita gente lá no ano de 2002, que foi quando a Libertadores da América, da noite para o dia, ficou sem televisão no Brasil. Tudo isso aconteceu porque desde o ano 2000, a PSN, um canal que foi fundado naquele ano mesmo, estava transmitindo os jogos da Libertadores com exclusividade na TV por assinatura e repassando os direitos de TV aberta para a Globo e para a Band. Então é assim que a Globo e a Band mostraram, por exemplo, Palmeiras e Corinthians pela semifinal de 2000, ou que a Band mostrou com exclusividade em TV aberta no Brasil a final entre Boca e Cruz Azul em 2001. Mas no começo de 2002, após 2 anos e pouquinho de trabalho, a Hicks Music, que era dona da PSN, acabou encerrando o canal e também os contratos de transmissão que a emissora tinha. Esse canal foi muito marcante na história da televisão por assinatura no Brasil e teve nomes como Osmar de Oliveira, Theo José, Mauro Betting, entre outros profissionais que trabalhavam diretamente dos Estados Unidos, gerando conteúdo aqui para o Brasil. Com a falência do canal, a Libertadores ficou sem dono aqui no Brasil e não tinha como uma emissora transmitir. Quem comprou os direitos que sobraram foi a Fox, valendo para a América Latina inteira. E aí no Brasil não tinha Fox Sports, não tinha um canal esportivo para eles transmitirem. A Globo só foi entrar na Libertadores de 2002 na semifinal, quando o Grêmio acabou perdendo para o Olímpia. Sorte dela que tinha um outro brasileiro que era o São Caetano e ela pôde exibir a final entre São Caetano e Olímpia do Paraguai. A equipe adversária acabou ficando com o título nos pênaltis. Foi a chance do Azulão ganhar a Libertadores, acabou não dando certo. Depois disso começou um domínio da Fox sobre a Libertadores. Nos primeiros anos ela cedia os direitos para a Globo, para o Sport TV. Só em 2012, quando ela lançou o Fox Sports Brasil, é que começou a ser aí a casa da Libertadores, e até hoje, sendo um canal da Disney, é o Fox Sports quem tem o pacote principal de transmissões da Libertadores no Brasil. Mas a Conmebol já tinha sofrido alguns anos antes aqui no Brasil com rescisão contratual envolvendo uma de suas competições. Em 1999, o SBT rompeu o acordo para transmitir a Copa Mercosul. A emissora do Silvio Santos tinha mostrado com exclusividade em TV aberta em 98 a primeira edição da Copa Mercosul, que foi vencida pelo Palmeiras contra o Cruzeiro na final. Inclusive com alguns problemas, por causa do programa do Ratinho e do horário eleitoral gratuito, fazendo com que os jogos da Copa Mercosul fossem exibidos apenas no segundo tempo, enquanto durou aí o período eleitoral no país. Depois da Copa Mercosul 98, o SBT ficaria aí praticamente 4 anos sem transmissões de futebol até o Paulistão 2003. O SBT, rompendo o contrato, acabou deixando a competição livre no mercado. E aí a Traffic, que era a agência de marketing esportivo que negociava os direitos das competições da Conmebol, acabou abrigando a competição na Band, onde desde 99 também estava responsável pelo departamento de esportes. Ela tinha terceirizado aquele departamento que por tantos anos foi comandado pelo Luciano do Vale. A Band mostrou com exclusividade o título do Flamengo em 99, numa final contra o Palmeiras. No ano 2000, a Globo se juntou à competição, mostrou o título do Vasco, mais uma vez contra o Palmeiras na sua terceira final consecutiva, e as duas emissoras tiveram também os direitos em 2001, quando o Flamengo acabou derrotado pelo San Lorenzo na final. E falando no ano de 2001, a gente vai lembrar de um caso que foi a Rede TV se aventurando no futebol nacional. No final do ano 2000, a emissora paulista, que tinha pouco mais de um ano no ar, anunciou um contrato de sublicenciamento de algumas competições com a Globo. Esse contrato tinha o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Tudo começou funcionando bem, a Rede TV mostrava algumas vezes os mesmos jogos da Globo nas tardes de sábado no Campeonato Paulista, em outras oportunidades a Globo até deixava a Rede TV mostrar um jogo exclusivo, mas o problema é que a emissora paulista não tinha condições de bancar, não vendeu as cotas de publicidade que esperava e com isso acabou atrasando pagamentos. Transmitiu o Campeonato Paulista, que foi vencido pelo Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto na final. Mostrou também a Copa do Brasil com o título do Grêmio, do Tite, contra o Corinthians na final também. E aí, para o Campeonato Brasileiro não teve acordo, como a Rede TV não estava arcando com os seus compromissos, foi rompido o acordo de sublicenciamento com a Globo, que a partir de 2002 começou a repassar esses torneios para a Record, que aí passava a ter a Traffic, a agência de marketing esportivo, como sua parceira. E falando em Rede TV, tem mais histórias dela aqui nesse vídeo. Em 2004, o esporte da Rede TV ganhou uma parceira muito forte, trazendo direitos de transmissão de campeonatos como a NBA, Liga Futsal e a Liga dos Campeões da Europa, isso mesmo, a UEFA Champions League. Essa parceira era a agência de marketing Top Sports, que criou a marca Esporte Interativo.
A ideia dela era ganhar dinheiro por meio de promoções, você ligava com o celular, mandava mensagem, participava de quiz e tudo mais. E esse contrato com a Rede TV acabou não chegando nem ao final de 2004. As duas partes se desentenderam e no fim daquele ano, a Top Sports migrou o esporte interativo para a Band. A grande questão é que a Champions League estava registrada no nome da Rede TV e a UEFA não permitiu, porque não deixava que agências de marketing comprassem os direitos de transmissão, tinha que ser uma emissora para fazer essa compra. Então, mesmo que ela tivesse comprado e botado no nome da Rede TV, não tinha acordo. A Top Sports teve que esperar até 2005/2006 para levar a competição para a Band, a sua nova parceira, e aí a Rede TV pôde mostrar aquela final histórica entre Liverpool e Milan, o 3-3, que terminou com o título em inglês depois, narrado pelo Theo José. E o nosso quinto tópico é mais uma vez sobre a Rede TV, porque a emissora foi a única que topou participar da licitação do Clube dos 13 pelos direitos de transmissão do Brasileirão de 2012 a 2014 em 2011. Naquela oportunidade, a Record e a Globo tinham se retirado do processo porque a Globo passou a negociar de forma individual com os clubes, fazendo com que o Clube dos 13 ficasse enfraquecido. A Record protestava contra esse tipo de negociação e por isso também não quis participar da disputa que havia no Clube dos 13. A Rede TV fez um acordo de 516 milhões de reais por ano para transmitir em TV aberta o Campeonato Brasileiro, mas esse acordo acabou rescindido porque o Clube dos 13 não tinha nem o que vender, já que os times que formavam a Série A do Campeonato Brasileiro, um por um, com uma fila puxada pelo Corinthians, acabaram desautorizando o Clube dos 13 a negociarem seus nomes, e aí a Globo manteve o domínio do Campeonato Brasileiro integral até 2018, quando o esporte interativo, em 2019, passou a ter algumas equipes na TV por assinatura e o Atlético Paranaense deixou de ter acordo em pay-per-view. Nosso sexto tópico fala da Record, que tinha tentado comprar o Campeonato Brasileiro em 2011, quando estava investindo forte nos direitos de transmissão, tinha os Jogos de Londres, Jogos Olímpicos de Londres com exclusividade em 2012, tinha mostrado Vancouver 2010, Olimpíada de Inverno. Ela quis o Campeonato Brasileiro, ela quis expandir muito seu pacote, mas isso não deu certo. A própria Olimpíada, que mostrou com exclusividade em TV aberta, não foi tão bem assim em audiência, e aos poucos o projeto esportivo foi morrendo. E o ápice disso chegou com a rescisão dos Jogos Pan-Americanos, com os quais ela tinha contrato até a edição de 2023. Essa rescisão acabou no final de 2020, motivada aí pela alta do dólar por causa da pandemia do coronavírus. A Record transmitia os Jogos Pan-Americanos de forma consecutiva desde a edição de 2007 no Rio de Janeiro, tendo a exclusividade em TV aberta de 2011 em Guadalajara, 2015 em Toronto e 2019 em Lima. Até agora a competição não tem um novo destino definido e está sem transmissão no Brasil. Falta um pouco mais de 2 anos. Nosso sétimo tópico fala do DAZN, que rescindiu com muita coisa ao longo de 2020, também por causa do cenário econômico da pandemia do coronavírus. Inaugurado em 2019 como uma revolução no streaming, uma Netflix do esporte, o DAZN tinha em seu portfólio competições exclusivas como a Copa Sul-Americana, o Campeonato Italiano, a Série C do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paranaense, acabou rescindindo o contrato com a Conmebol pela Copa Sul-Americana e pela Recopa, e aí essas competições ficaram sem dono, ninguém se interessou, a Conmebol teve que se juntar à Band e às operadoras de TV Sky, Claro, NET e DirecTV Go para criar um pay-per-view próprio que é a Conmebol TV. O DAZN abriu mão também do Campeonato Italiano, que foi parar na época no Esporte Interativo, que é a TNT Sports, na Band em TV aberta, no Band Sports e também na Globo por meio dos canais Sport TV. Um ano depois, esses canais todos se retiraram já da Série A, que está agora exclusiva nos canais Disney. O DAZN rescindiu também o contrato com o Campeonato Paranaense e daqueles grandes torneios que eram usados para atrair assinantes há quase 3 anos, só sobrou mesmo a Série C e recentemente foi adquirida aí a Champions League feminina. Mas não foi só o DAZN que rescindiu o contrato com a Conmebol alegando a disparada do dólar em 2020 não. A Globo, o maior grupo de comunicação do país, achou que estava pagando caro demais. Eram 60 milhões de dólares que foram acertados quando o dólar estava R$ 3,25, de repente o dólar foi para quase 6. E aí a Globo fez uma jogada, né? Tentou fazer com que a Conmebol aceitasse vender novamente os direitos para ela por um valor menor, mas não teve conversa. Até hoje isso está na Justiça da Suíça e a Conmebol preferiu colocar na Conmebol TV, o pay-per-view que eu já falei, o pacote que era do Sport TV, pacote secundário de transmissões da Libertadores. E na TV aberta arranjou como novo parceiro o SBT, que estava fora de competições de futebol em rede nacional desde 2003, tinha feito uma transmissão pontual do Campeonato Carioca em 2020 na final entre Flamengo e Fluminense e agora é tão parceiro da Conmebol que também transmitiu em 2021 a Copa América. E já que eu falei nesse Fla-Flu que o SBT transmitiu, vamos para o nosso nono tópico, que é o Campeonato Carioca e a Globo. Porque a emissora tinha contrato com a Ferg até 2024 para transmitir o estadual do Rio de Janeiro. Mas naquele ano de 2020 foi assinada a medida provisória 984,
que estabelecia que os clubes mandantes tinham a exclusividade de negociar os direitos de transmissão de uma partida, mudando o entendimento da Lei Pelé, que dizia que para uma emissora transmitir um jogo, deveria ter acordo com as duas equipes em campo. O Flamengo era o único time do Campeonato Carioca que não tinha contrato fechado com a Globo, e por isso se valeu dessa MP para mostrar aqui no YouTube, em seu canal, a Flá TV, um jogo contra o Boa Vista. A Globo alegava que tinha os direitos de transmissão do Boa Vista, que uma nova lei não poderia mudar o que já tinha sido assinado antes dela entrar em vigor, e por isso rescindiu o contrato com a Ferge de forma unilateral. Ainda foi obrigada pela justiça a mostrar mais um jogo depois dessa rescisão, mas na reta final os próprios clubes cuidaram das suas transmissões aqui no YouTube em seus respectivos canais. Para a grande final, o Flamengo era o mandante do jogo de volta, tinha a melhor campanha, e aí foi feito um acordo com o SBT, que, como eu falei, estava sem transmitir um jogo em rede nacional desde 2003, eram 17 anos de ausência. O Flamengo dividiu receitas com a emissora do Silvio Santos, teve uma audiência legal no Rio de Janeiro, chegou a ganhar da Globo por decimais, e com isso plantou de novo a sementinha do futebol no sistema brasileiro de televisão, que hoje, além da Libertadores e da Copa América, também é o detentor dos direitos de transmissão da UEFA Champions League, da UEFA Europa League e da final da UEFA Conference League. Então, realmente, foi muito importante para a história do SBT ter feito aquela final e foi graças à rescisão de contrato da Globo com o Carioca. E veja só como são as coisas. O SBT se aproveitou desse Fla-Flu para voltar a transmitir futebol, mas acabaria não ficando com o Estadual do Rio de Janeiro, que foi vendido para a Record nos anos de 2021 e 2022, transmitido esse ano pela emissora do Edir Macedo, e vai ser assim mais uma vez na próxima temporada. E pra gente fechar o vídeo, eu não poderia deixar de falar da TV WA, que é o nosso 10º item aqui. A TV Walter Abraão, um canal que estava em pouquíssimas operadoras de televisão por assinatura, sequer tinha sinal HD, anunciou em janeiro de 2021 que estava comprando os jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Até aquela altura, a Globo só tinha os direitos de transmissão do Brasil e da Argentina quando essas duas seleções jogavam como mandantes. Sim, nas eliminatórias da Copa do Mundo, por uma determinação da FIFA, não é a Conmebol quem vende os direitos. Cada seleção é responsável pela comercialização dos seus jogos como mandantes. Vale, ou seja, a lei do mandante. Essas outras seleções, que não são Brasil e Argentina, as outras 8, resolveram se juntar e repassar à agência Mídia Pro esses direitos em pacote. Nas primeiras rodadas, os jogos ficaram no EI Plus, hoje estádio TNT Sports, e até em um pay-per-view bastante parecido, é praticamente a mesma coisa que a Conmebol TV. Para mostrar que o projeto esportivo era sério, a TV WA adquiriu na mesma época os direitos de transmissão na TV por assinatura do Campeonato Catarinense e levou no pacote a Recopa Catarinense. Mas até como eu falei na época aqui, se ela mantivesse o contrato seria muito legal, se não mantivesse viraria a TV WO, e foi o que aconteceu. Ela rescindiu o contrato com o Campeonato Catarinense, na verdade os clubes, a Associação dos Clubes rescindiu, alegando que a TV WA não tinha cumprido com os compromissos financeiros. Um pouco depois, no mês de março, foi a vez de Milton Neves, o mesmo jornalista que tinha antecipado com exclusividade a compra dos direitos de transmissão das eliminatórias, dar também em primeira mão, com exclusividade, que o acordo havia sido rompido também por falta de pagamento. E aí, alguns tempos depois, a Mídia Pro vendeu seu pacote para a Globo, que passou a ter 100% dos jogos restantes das eliminatórias. Lembra de mais alguma rescisão que entrou para a história do esporte, nos direitos de transmissão aqui no Brasil? Então deixa aí nos comentários, fica mais uma vez o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, para contribuir sempre com o nosso trabalho, a sua inscrição é muito importante, e a gente poder fazer sempre novos vídeos como esse. Fica aqui o meu abraço para você, vou te esperar no próximo vídeo, valeu e até a próxima!